Pessoal, a gente vai fazer aqui uma receita, né, um sabão caseiro em base, reutilizando, né, o óleo vegetal que a gente utiliza em frituras, né. Aqui a gente tem 1 litro de óleo. Minha receita é essa, então eu vou deixar na descrição certinho do vídeo, mas aqui a gente começa com 1 litro de óleo vegetal. Ele já está aquecido, tá, e filtrado também. E em sequência a gente vai adicionar, sempre misturando bem, tá? Aqui eu já deixei a soda cáustica já diluída já em escamas, diluída em 600 ml de água, morna também. Se puderem também sempre colocar água e depois ir polvilhando a soda, por conta da reação, né? Nunca despeje a água diretamente na soda, porque a reação que ela causa pode acabar acontecendo algum acidente, né? Então, sempre coloquem a água, nunca fervendo, morna, e depois vai polvilhando a soda, né? Aqui eu estou utilizando 340 gramas na água morna, tá? Então aqui a gente tem 1 litro de óleo já, morno. A gente vai então aqui adicionar, tem 200 ml de detergente, tá? Que vai ajudar a dar espuma. E sempre misturando bem, tá? Então a gente vai adicionando os ingredientes aos poucos e vai misturando bem para ficar bem homogeneizado a nossa mistura. Essa receita ela é muito importante a gente estar fazendo, né? Porque a gente às vezes acaba descartando o óleo, né, diretamente na natureza ou no ralo, e a gente acaba poluindo, né, o meio ambiente, os ecossistemas e o solo. E um único litro de óleo ele pode estar contaminando milhares de litros de água, né? Então, agora que a gente já misturou, a gente vai estar colocando também 100 gramas de sabão em pó da sua preferência, tá? Aqui eu já deixei separado aqui no pacotinho essas 100 gramas, tá? A gente vai polvilhando aos pouquinhos também assim, sempre procurar homogeneizar bem, deixar sempre bem misturado, para evitar depois que o sabão acabe não ficando com a qualidade que a gente quer, né? Então sempre adicionando aos poucos e misturando. Nunca faça a mistura também em garrafas PETs, porque elas são muito finas e por conta da soda cáustica e dos líquidos quentes, ela pode acabar furando, né? Então, sempre procura usar uma bacia ou um balde que tenha um material mais espesso para que isso não venha a acontecer, né? Aqui a gente fechou as 100 gramas então, misturar bem. Uma coisa bem legal também é a reação química, né, que ocorre, né, na produção do sabão, que ela é conhecida como a saponização, né? Ela é a hidrólise alcalina de triglicerídeos, gorduras e óleos, que na presença de uma base forte, no caso a soda, né, no caso as moléculas de triglicerídeo elas são quebradas, né, e os ácidos graxos são liberados, pois elas se combinam com o sódio da soda cáustica para formar o sabão. E o resultado dessa reação são sais de ácidos graxos que constituem o sabão. Então tem toda essa parte química também, né, que é chamada saponização, né, que é essa reação, né, essa quebra de moléculas causada com a soda cáustica, né, que acaba gerando o sabão. Aqui a gente vai adicionar também 2 colheres de sopa de sal. O sal aqui ele é importante porque se utilizado o sabão para lavar roupas, ele ajuda a não desbotar a roupa. Então ele é bem interessante também, só que ele tem que ser bem diluído, porque senão depois o sabão, quando ele ficar pronto, né, ficar bem sequinho, ele vai acabar não ficando sequinho, ele vai acabar sempre ficando úmido, né? Então o sal aqui ele é bem importante diluir bem. Então essa mistura ela é bem rápida, né? O que demora só é depois que a gente adiciona a soda, a gente tem que acabar misturar
misturando por um longo período até que ele fique numa consistência. Então aqui a minha soda aqui já está em repouso, né? Já há algum tempo já. É sempre o ideal fazer essa mistura da soda com a água uma meia hora antes, porque aí como a soda é em escamas, ela acaba diluindo bem. Então aqui a gente já vai adicionar a nossa soda aqui. Lembrando que aqui são 600 ml de água e 340 gramas de soda. Tranquilo? Então aqui agora é só misturar. Misturar. Leva em torno de 40 minutos se você for misturar na mão. E aí tem outras formas, né? Você pode estar usando um mixer que aí vai acelerar, ou você pode estar usando um misturador na ponta de uma parafusadeira. Tem alguns métodos que a gente pode utilizar que vai acabar acelerando, né? A gente poder atingir essa homogeneização, essa consistência que a gente precisa, tá? Aqui eu já deixei também uma forma separada aqui, pra gente estar despejando a nossa mistura. E aí entre 2 horas, 3 horas, esse sabão ele já vai ficar no ponto. Outra coisa bem importante salientar também é que depois que a gente colocar o sabão na forma, essa mistura, a gente precisa ficar atento, porque a gente precisa fazer os cortes do sabão antes dele atingir, né, atingir a forma de sabão mesmo, porque ele acaba ficando muito duro e depois não é possível cortar. Passado então uma meia hora, misturando aqui o nosso sabão, é possível notar que ele já ficou com a consistência um pouco mais densa. E aí então agora ele está pronto. Então a gente é só colocar o ideal não é deixar ele ficar muito duro, né, nossa mistura aqui. Essa consistência aqui, ó, já tá ótimo. Quando você faz assim, ó, e ela já fica a marca já tá na consistência ideal já pro sabão, tá? Vale ressaltar também que é possível colocar algum corante ou mudar o detergente, né? Eu coloquei um detergente neutro, mas é possível também colocar um detergente de coco, de limão, sei lá, para de repente dar um tom diferente. Mas aqui o que realmente nos interessa é realmente a reutilização do óleo, né? E o sabão, né? Lembrando também, né, que esse sabão ele é possível, e como ele dá muitas barras, você vai ter é possível dividir com familiares ou até mesmo comercializar, né? Se for do seu gosto ou da sua necessidade, né? Então é uma forma também de fazer um dinheirinho, né? Mas aqui já está pronto, então vamos despejar na forma aqui e aguardar o tempo de cura dele para a gente poder estar fazendo a marcação, né, das barras e aguardar o tempo de cura. Quando ele estiver pronto eu volto aqui para mostrar para vocês certinho. Então pessoal, passado algumas horas, mais precisamente um dia, nosso sabão ele ficou pronto. Não ficou muito bonito, né? Mas o que importa é ele ser funcional, né? Porque às vezes no desenformar, às vezes a cura dele ainda não tá 100%, aí acaba dando umas quebradinhas assim, mas tudo certo, tá? Então aqui com apenas 1 litro de óleo a gente conseguiu fazer 20 barras, então rende bastante, tá? Então se você quiser estar fazendo em maior quantidade, é só juntar mais óleo, né? E dobrar a receita, né? E fazer mais barras. Mas eu acho que 20 é uma quantidade ideal, assim, né? Dura bastante tempo. Então, o vídeo é sobre isso, né? Sobre a conscientização, né? Da gente estar reutilizando o óleo, não descartando na natureza, né? E gerando também um produto que você pode estar utilizando na sua casa ou comercializando, ok? Feito.